Gente, vamos conversar sobre essa questão totalmente aleatória, que foi esse tapão que o Will Smith deu no Chris Rock na premiação do Oscar 2022. Eu não assisti a premiação, acordei com essas coisas aí acontecendo e falei, cara, o que será que houve, né? Que o Chris Rock é o Chris Rock, todo mundo já sabe, há muitos anos. E não sei porque que dão ibope pra ele ainda, mas vamos lá, né? Vamos ver o que aconteceu. E vi algumas páginas, vi outros psicólogos falando disso e decidi falar de gestão emocional e trazer isso para nossa vida aqui, inclusive pessoal. Porque quem é que nunca quis ir lá e dar uma bifa bendada na cara de alguém que te disse alguma coisa que você não estava muito afim de ouvir? Eu vou contar uma experiência pessoal. Aconteceu comigo sábado agora. Eu estava em crise de hipertensão intracraniana, dei uma melhorada no fim da noite e decidi sair para ouvir uma música ao vivo de uma banda aqui de um amigo que eu gosto bastante, rock and roll. Eu falei, cara, eu preciso me distrair. Passei, né, uma semana muito estressante e tal, e tava contando um pouco isso no Uber, né? Falei, nossa, tô saindo para me distrair e tal, porque foi uma semana pesada no trabalho. E ele, falei, passei muita raiva. Aí ele, você trabalha com o quê? Eu falei, sou psicóloga. Aí ele, nossa, você é psicóloga e passa raiva? Mas eu achei que psicóloga não passava raiva. Gente, nessa hora, assim, eu me senti o Will Smith, eu imaginei 1000 coisas, né, na hora. De eu dar 1000 respostas pro cara. E a minha resposta foi a seguinte, moço, psicólogos talvez, né, eu falei, primeiro somos pessoas, e eu tô no mundo, e eu sinto todas essas emoções que você sente. Raiva é uma emoção das mais básicas, então é claro que eu sinto raiva, e é normal a gente passar estresse, né, ainda mais estresse no trabalho. Todo mundo se estressa, não tô dizendo estresse com o paciente em si, mas as coisas do dia a dia que envolvem o trabalho. É natural. Eu falei, a diferença entre talvez uma pessoa que tem uma gestão emocional é que eu não vou sair dirigindo aí feito louca, bater o carro, encher a cara todo santo dia, usar drogas, ter comportamentos agressivos e violentos com as pessoas e comigo mesma, comportamentos destrutivos. Eu falei, acho que a diferença é essa, né? Nós psicólogos a gente tenta ser um pouquinho mais equilibrado, mas sentir a gente sente. Então eu fiquei pensando muito nessa questão, né, do o quanto as pessoas elas acham que o psicólogo não sente. E aí eu vou mais além, até porque eu me inspirei, né, muito em fazer esse vídeo agora por conta do Flávio Voit, da página Ruim da Cabeça. Depois eu vou deixar salvo e vou marcar. Realmente a gente tem muito isso, né? Você tem que ter inteligência emocional, você tem que ter equilíbrio, você tem que ser uma pessoa assertiva. E uma das coisas que eu mais falo para os meus clientes é que a agressividade muitas vezes é ser assertivo. A passividade muitas vezes também é ser assertivo. Então a assertividade não necessariamente é esse caminho do meio que todo mundo prega, né? Então às vezes você ser o mestre Yoda o tempo todo não é esse o caminho, né? Às vezes a gente tem que ser sim mais enérgico, às vezes a gente tem que ser mais passivo na vida. O que vai ditar o que é o mais adequado ali na hora é o contexto, né? E o que também é muito importante da gente pensar em gestão emocional. A gente não pode entrar, como eu sempre falo, numa de Chitãozinho e Chororó, né? Você vai negando as aparências, disfarçando as evidências. As pessoas, elas têm muito um negócio da turma do deixa disso. Homens, então, são mestres, né? Tem um livro maravilhoso, inclusive. Deixa eu puxar aqui para vocês, ó. O que toda mulher deve saber sobre os homens, a afetividade masculina. Mas os homens também deveriam ler esse livro, ó, tá cheio de post-it, né? Várias coisas aqui. Porque os homens, eles têm muita dificuldade de entrar em contato com seus sentimentos e de expressá-los. E as mulheres, elas estão pegando muito, né? Esse lado masculino também de ser, deixando muito alto.
E aí a sociedade, ela não se permite mais sentir. A gente não é robô. O tempo todo a gente vai sentir, sim, raiva, a gente vai ter desejo de vingança. Todo mundo tem um lado ruim, né, dentro de si. A questão é, se você não se permite entrar em contato também com essas sombras, né, esse lado ruim que você tem dentro de você, você vai negando as aparências, disfarçando as evidências, chega uma hora que isso explode. Aí você tem um elefante no meio da sala e não sabe como aquilo apareceu. Eu sempre dou o exemplo do Godzilla. Nossa, eu sei que é uma referência velha, né? Mas era uma lagartinha ali, um jacarezinho no esgoto que foi se alimentando, e aí só foram se dar conta de que era um problema quando arregaçou a cidade inteira e virou um monstro gigante. Então, que não seja esse monstro gigante furioso que você tem que controlar. O que é mais fácil, você lidar ali com uma lagartixa, né, ou com um Godzilla? E isso são as nossas emoções, né? Elas existem, a gente tem que entrar em contato. Tô triste, tô com raiva, tô nervoso, tô irritado, tô chateado, tô decepcionado, tô feliz, tô animado, a gente tem que entrar em contato, tô excitado. A gente tem que entrar em contato com as emoções, elas estão aí. E quando a gente dá lugar para elas, não quer dizer que você vai agir de acordo com elas. Então você tem que sentir, você tem que nomear, parar, respirar, e aí sim você consegue tomar uma decisão mais acertada no momento. Dá pra fazer isso o tempo todo? Nem sempre, né? E aí a gente viu o Will Smith, o que aconteceu. Vou dizer quem tá certo e quem tá errado aqui? Não, isso é uma opinião pessoal minha que eu não quero expor aqui. Mais uma coisa que eu vou expor aqui e que me pegou ali, né, é que eu não sabia que a esposa do Will Smith tem alopécia, e ela tá inclusive de cabeça raspada porque ela tem alopécia. Então ela começou a ter a perda dos cabelos, e realmente, gente, eu tenho alopécia, né? Vocês sabem disso. Esse cabelo aqui todo, ele é colocado, né? Às vezes vocês me veem ruiva, com cabelo curtinho e tal, que eu apareço nos stories raramente, né? Mas às vezes eu apareço, aquele é o meu cabelo real. Eu sofro de alopécia já há 20 anos, e eu sei o quanto, né, é doloroso, o quanto é difícil, o quanto isso já me deixou em estado depressivo, já me deixou super mal. Hoje é uma coisa que tá resolvida, entendeu? Mas assim, acho que anteontem eu quis raspar a cabeça também, só que segurei, né, fiz o controle, a gestão emocional, falei, calma, vai ficar tudo bem. Não tomei atitudes, né, agressivas com base nas minhas emoções que são passageiras, atitudes definitivas com emoções que são passageiras. Então, o que eu queria falar rapidinho, né, nessa Live Express aqui para vocês é que essa gestão, né, emocional que a gente precisa fazer, que nos é cobrada, não é engole o choro e dá seu jeito. Às vezes a vida de adulto é isso mesmo, né? A gente engole o choro e dá o jeito o tempo todo. E isso é muito ruim. Mas o quanto é necessário a gente entrar em contato com as nossas emoções. Porque quanto mais a gente fica postergando, né, isso, as coisas elas pioram. E pioram muito, né? Como eu disse, a lagartixa vira Godzilla. Então, pensa nisso, pensa nas gestões aí emocionais, como que você tem feito a sua, e me conta. Depois vai lá nos stories e volta. O que você achou do tapão que o Will Smith deu no Chris Rock? Porque eu quero saber a sua opinião. E até a próxima polêmica, porque toda semana tem uma, né? Nossa, esse março tá cheio de fofoca. O mundo do show business tá cheio de entretenimento da psicologia aqui, que é pra gente poder falar de comportamento humano. Bom almoço pra vocês!